Quanto mais pão dentro do nosso barco, melhor. Quanto mais pão dentro do meu barco, melhor. Quanto mais pão dentro do teu barco, melhor. Isso é errado, pregador? Não. Mas não é primazia na vida do crente. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, logo após ser batizado no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito conduziu ele ao deserto. O Espírito, irmão, nem sempre o Espírito de Deus nos levará a lugares bons, a lugares de oásis. Muitas vezes o Espírito nos conduzirá a alguns desertos da nossa vida. Mas por mais difícil, escute isso, por mais difícil que seja o ambiente que ele nos leva, nós precisamos viver o propósito estabelecido dentro desse ambiente. Por mais difícil que o deserto seja, por mais difícil que o lugar que Jesus te conduziu seja, existe sempre um propósito estabelecido ali. E nós precisamos entender esse propósito. Nós precisamos viver esse propósito. Como igreja, nós precisamos ter a visão e compreender aquilo que Jesus está, o ambiente que Jesus está nos proporcionando para se revelar a nós ali. Jesus é conduzido ao deserto. E a Bíblia diz que no meio daquele deserto, irmãos, a geografia bíblica vai dizer que havia muitas pedras, pequenas, grandes, mas existiam umas pedras pequenas que pareciam com pão da época de Jesus. E essas pedras idênticas ao pão, Jesus está ali naquele deserto, no meio dessas pedras. Jesus está 40 dias, 40 noites, sem beber e sem comer. Jesus está em um ambiente solitário. Jesus está sofrendo as consequências daquele deserto. Marcos vai me dizer, se não me falha a memória, que Jesus estava entre as bestas feras daquele lugar. Só que no meio daquele ambiente que Jesus estava de deserto, aparece uma besta fera maior, que é o diabo. E o diabo, olhando para Jesus naquele estado, ele vai querer trazer sobre Jesus uma esfera de preocupação. Por quê? Porque 40 dias e 40 noites Jesus não comia. E o diabo vai olhar para Jesus e vai dizer assim: ei, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pão. O diabo está usando, irmão, preste atenção, o diabo está usando aquilo que parece ser para tentar iludir Jesus. As pedras pareciam ser pão. O diabo aparece naquele cenário, no meio daquelas pedras, no meio daquele sofrimento que Jesus estava. E então ele olha para Jesus e diz: ei, não és tu, Filho de Deus? Para que está passando fome? Para que está sem tomar água? Para que está sem comer? Ordena essas pedras que se transformem em pão. E elas vão se transformar. Preste atenção, o diabo muitas vezes ele vai usar aquilo que parece ser, mas não é, para te tirar do propósito. O diabo muitas vezes vai usar aquilo que parece ser bom, mas não é, para nos tirar do caminho. E Jesus vai olhar para o diabo e vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite?
Maior do que as tuas necessidades é a palavra. Não, levanta a sua mão para receber aí. Maior do que as nossas crises é a vontade dele da nossa vida. Maior do que o pão é aquilo que ele já determinou para nós. Maior do que o pão é o propósito que ele tem para realizar, aleluia, através de você. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que a igreja precisa, ainda está na palavra. Palavra, 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 palavra. Olha para o seu irmão, diga para ele: você tem tudo, porque você tem a palavra. Aleluia. Esta igreja está abençoada. É uma questão de tempo. Por quê? Porque ainda tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Se você acredita, levanta a mão para o céu e adore nesta noite, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pregador, você fala isso porque você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa. Você tem palavra. Pregador, você fala isso porque você não sabe como que está o meu marido lá em casa, mas você tem palavra. Pregador, você fala isso porque você não sabe o diagnóstico que o médico me deu nessa semana. Ei, fica tranquilo, você tem palavra. Palavra, palavra, palavra. Diante desta crise, diante desta preocupação, diante desta crise emocional que os discípulos estão vivendo, a Bíblia diz que Jesus vai se posicionar dentro do barco. Jesus vai se posicionar dentro do seu problema hoje. Ele vai se posicionar nessa situação negativa hoje. Nós não estamos aqui num simples culto, irmão. Nós estamos aqui, aleluia, em um momento que Jesus está posicionando na vida de alguém. Jesus está se posicionando na vida de alguém. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está trabalhando na sua casa. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está trabalhando no coração do seu filho. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está cuidando do problema de amanhã. Ei, fica tranquilo, ainda tem palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Aleluia. Jesus vai se posicionar. Jesus vai ver a preocupação, a discussão, a crise que eles estão vivendo dentro do barco com a falta do pão. E Jesus então vai se posicionar no versículo 6. E Jesus vai falar assim: estejam alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí, quando Jesus fala isso, diante daquela discussão que eles estão vivendo, eles vão argumentar ainda mais entre eles, dizendo assim: Jesus está falando isso porque nós esquecemos do pão. Nós não trouxemos pão. Jesus está falando para cuidar do fermento dos fariseus e saduceus. Fermento tem a lógica do pão. Então Jesus está falando isso porque nós esquecemos do pão. A interpretação dos discípulos, irmão, é totalmente errada. Eles estão discutindo sobre pão, mas só que Jesus, ele não estava falando de pão. Jesus estava falando de uma outra coisa. E eles então vão interpretar da maneira deles. Por quê, pregador? Porque nenhum judeu naquela época podia comer pão que tinha sido cozinhado, tocado ou amassado por um gentil. Então Jesus está dizendo: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estão interpretando no modo deles. Se Jesus está falando do fermento, Jesus está falando do pão.
Se Jesus está falando do pão, Jesus está falando que nós não podemos comer. Uai, seu app de vídeos curtos.